E pela sabedoria. Eu estava comentando aqui com o Caio que quando a gente escuta Orson falar, a vontade que a gente tem é dizer assim, para o mundo, abre a porta que eu quero descer. Mas é justamente o contrário, Orson está trazendo conhecimento para a gente, e com conhecimento a gente é capaz de ter mais discernimento, consciência para enfrentar todos esses desafios. E não tem que parar o mundo tem que girar, e quem faz o mundo girar somos nós. E é mais ou menos isso que eu vim falar para vocês aqui, falar de gente, falar de pessoas. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte a vocês. Graças a Deus, a ciência está avançando e está redescobrindo, está reconhecendo novamente, que a gente sabia isso lá atrás, que o coração é um órgão importantíssimo para a gente. O coração tem neurônios, o coração tem impulsos elétricos, magnéticos, e eu queria dar uma dica para vocês. Eu vou fazer algumas provocações, trazer algumas frases, algumas reflexões, e aquelas pessoas que escolherem guardar para si o que eu vou falar aqui, a dica que eu dou é, guardem no coração. Como guardar no coração? Intenciona. Eu gostei disso e eu escolho guardar no coração. Por quê? A gente foi aculturado, né? A nossa cultura é que a mente é para decorar, né? É para guardar as coisas. Quando a gente coloca as coisas na cabecinha da gente, na mente da gente, muito provavelmente a gente esquece. A mente tem muitas preocupações, são muitos desafios e a gente esquece. E eu aprendi, não faz muito tempo, que quem guarda no coração qualquer coisa, qualquer sentimento, a gente leva para toda a existência da gente. O coração não permite que a gente esqueça. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Eu já fui apresentado aqui, Eduardo Japiaçu. Agora, no dia 29 de dezembro, eu estou completando 36 anos que eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral. Há 36 anos eu fiz um concurso, fui aprovado, nomeado. Só que há mais de 36 anos, há 43 anos especificamente, há 43 anos eu também trabalho como ator, como poeta e como cantor. E por que eu estou dizendo isso a vocês, gente? Teve um aluno na escola, ele está se amostrando. Eu não estou me amostrando, não. É a primeira provocação que eu trago para vocês. Não desistam de vocês. Façam tudo o que vocês quiserem fazer. Às vezes a gente acha que só pode fazer uma coisa, só pode ser uma coisa. Eu sou uma vereadora, eu sou um vereador, eu sou um prefeito, eu sou um advogado. Dá para ser vereador, advogado, músico, cantor, poeta, dá para fazer muitas coisas em prol da nossa felicidade. Aqui é só um pequeno esboço, aqui, alguns personagens que eu faço. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou ator da Paixão de Cristo há 15 anos, trabalhei com a trupe do Barulho, com Geiso Wallace, cinema. Ali embaixo foi meu último show, completei 60 anos agora em maio, fiz um grande show lá, meus amigos foram ver. É possível fazer muitas coisas em prol da nossa felicidade, não desistam nunca. E eu trago mais uma provocação aqui para vocês, que é o seguinte, a nossa mente ela foi formatada, né, condicionada para procurar respostas. Só que quando a gente vive no mundo das respostas, a resposta ela é restritiva, ela determina. E eu aprendi recentemente que a gente pode viver no universo das perguntas. Como isso, né? Eu estou falando para vocês que quando a gente escolhe a pergunta é expansiva. A pergunta traz resultados surpreendentes. A resposta, ela determina. E eu quero provocar vocês com essa primeira pergunta, que é o tema da minha palestra, para cada um de vocês aqui, pensar no momento que eu estou hoje, na vida que eu estou hoje, no mundo que eu vivo hoje, na cidade que eu vivo hoje, no país que eu vivo hoje. É preciso mudar? Eu não gostaria que tivesse respostas. Eu quero viver no mundo das perguntas. A gente sempre vai ser positivamente surpreendido pelos resultados das perguntas. A pergunta é expansiva. E, mais uma vez eu digo, a resposta ela determina, ela é restritiva. Qual das alternativas está correta? A gente escolhe e acabou. E quando a gente vive no mundo das perguntas, a gente sempre é surpreendido pelos resultados. Então, que cada um, diante de tudo que eu vou falar aqui, guarde no coração, quem quiser, quem escolher, quem não quiser, está tudo certo também. A partir de agora, coloca no coração essa pergunta. Quem eu sou? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Eu preciso mudar? E com essa pergunta, eu convido vocês a assistirem o primeiro vídeo desse meu bate-papo com vocês. É uma entrevista de rádio de uma das grandes artistas desse país, talvez a maior cantora do mundo, na minha opinião. Ela deu uma entrevista de rádio, eu transformei em vídeo com algumas imagens, em 1980. Em 1980, ela estava preocupada com a situação do mundo, com a humanidade, com o nosso mundo. E eu pergunto, será que o mundo mudou? Olha a pergunta, não é uma resposta. Será que é preciso mudar? Vamos ouvir, com essa pergunta no coração, se é preciso mudar. Não quero lhe falar, meu grande
Elis Regina. A gente convive diariamente com a estupidez, com a bestialidade, acostumou com isso, sabe? Atenção, sabe? Não é isso. Não é isso. Não foi para isso que a gente veio ao mundo. Não foi para isso que escolheram o federal. Não foi. Vamos batalhar. Tem tempo. Tem tempo. Mas tem que fazer. E precisa sair em campo, sabe? Sair em campo. Eu ontem, esse negócio louco, vou contar uma coisa louca, que de repente as pessoas não vão nem entender o que eu estou contando, você está percebendo que eu estou mobilizando. Que eu estou totalmente mexida. Eu ontem quase assisti o assassinato de uma mulher. Quase. E entrei no meio da segurança e fui extremamente criticada por todo mundo, porque eu podia ter comido. Eu sou uma pessoa de vida pública, eu vou me meter com a polícia. Quando a cara uma mulher estava sendo assassinada. Então eu vou pensar que eu sou uma pessoa de vida pública, cara. Que eu vou acabar numa delegacia com uma manchete de jornal e por isso que não vou tirar a mulher debaixo da faca de um homem. O que é isso? Sabe? Tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. A gente tem que perder tempo, sim. A gente tem que se envolver. Tem que se envolver. A gente veio para o mundo para contribuir para o bem, Pomba. Sabe? Tem que batalhar pelo bem. Não é responsabilidade do governo, sabe? Não é responsabilidade da polícia. Não é responsabilidade nossa. Tem imaginar que tem desemprego, que não tem dinheiro, que tem fome, que não tem trabalho, que não tem casa, que não tem comida, que não tem escola. É obrigação nossa, não é do governo fazer só isso, não. É nossa também. É dentro da casa da gente que começa a grande transformação da sociedade. Não é com a revolução que se faz transformação, não. Não é pegando em arma, sabe? Não é mudando o governo, não é votando no PTB ou no DN, ou no PDS ou no PMDB. Não, é dentro do ser humano. O ser humano está perdido, sabe? Está perdido. Sabe? Está perdido. Daqui a pouco vai ter um louco, assim como nós. Um louco acionou um gatilho do 38 que acabou com o gênio, a pessoa mais brilhante desse século. Eu acho, pronto, e daí? Eu acho, ou chateado, ou mal, acabaram com a vida de uma pessoa maravilhosa, vai ter um outro louco que vai apertar um gatilho maior, vai acabar com a vida da gente. E nego diz assim, puxa, mas nego é fogo, né? Pedro mata. Você mata. Você matou, porque você permitiu que te matasse. Você também é responsável. A coisa está do jeito que está, porque as pessoas que têm um pouco de lucidez, têm um pouco de poder, têm um pouco de possibilidade, um pouco de alguma coisa na mão, não querem saber. Elas querem tomar conta da sua conta. 1980. É preciso mudar? 1980 ela estava falando que está tudo errado, falando em feminicídio, dizendo que a gente veio ao mundo para contribuir para o bem, dizendo que a transformação da sociedade começa dentro da nossa casa, dentro do ser humano. É preciso mudar. E com essa reflexão, sempre que eu estou diante de uma plateia, eu trago esse primeiro tema aqui, ó, que é sonhar. Sonhem, gente. Sonhem que o mundo pode ser melhor, que a sua vida pode ser melhor. Sonhem grande. Não sonhem apenas com coisas pequenas. Nós somos muito acanhados, a gente é muito mesquinho na hora de sonhar. A gente sonha, a gente acha que a gente só merece aquilo, que o sonho maior da gente não pode acontecer, porque alguém disse que não podia, porque a região que eu moro, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, a minha origem, e aí eu não posso ser permitido. Teve um aluno que a mãe disse para ele, depois de uma palestra minha, ele veio me dizer, a minha mãe disse que eu nunca sonhasse grande, que eu sonhasse pequeno. Sonhem grande. Sonhem grande, acreditem em vocês. Eu vou dizer um negócio a vocês que é experiência minha, da minha vida particular. Quando a gente não desiste dos nossos sonhos, quando a gente acredita que aquele sonho é uma missão, é algum sentimento que está ali entranhado, agarrado com a minha alma, com a minha missão de viver, de alguma maneira o universo ele vai se harmonizar e ele vai apontar caminhos para que eu consiga realizar aquele sonho. Isso é inevitável. A frase que mudou minha vida lá atrás é essa, ó. Quem sonha tem vontade. E ter vontade é ter metade. Quem tem vontade está na metade de um caminho. Quem tem vontade deixou para trás muitas pessoas que desacreditaram nelas mesmas, porque deram muito mais atenção ao que os outros disseram que não era possível do que aos sonhos que ela queria e desistiu.
falem com vocês. Eu sempre digo que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, talvez para ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Só que a gente foi educado e aculturado para ouvir muito mais o que vem de fora do que o que vem de dentro. E eu descobri que a boca mais próxima dos meus ouvidos é a minha. Eu falo comigo. E quando a gente fala com a gente, pouco importa quando falam de dificuldade. Eu vou dizer um negócio a vocês. A gente nasceu, ainda continua assim, vocês que são pais, comecem a mudar isso, pelo amor de Deus. A gente, desde pequenininho, escuta papai e mamãe dizer, titio e titia, vovó e vovó, dizendo assim, a vida é difícil. É difícil crescer, é difícil passar de ano, é difícil ter uma boa escola, é difícil ter boas amizades, é muito difícil ter um bom casamento, é difícil permanecer casado, é difícil passar em matemática, é difícil, é difícil, é difícil. E quando a gente acredita nisso, a gente assina isso nas nossas células. A vida fica difícil. Eu aprendi, não faz muito tempo, e sempre é tempo de aprender, que eu posso escolher o que é leve para mim. Eu estou na metade de um caminho. Essa outra metade, eu preciso continuar caminhando, sonhando inclusive, mas eu preciso estar leve. E se eu acreditar na dificuldade, essa dificuldade para mim é pesada. Eu troquei, quem quiser escolher e colocar no coração, eu troquei toda a minha crença na dificuldade pela minha crença na possibilidade. Eu saí do mundo da dificuldade e eu aposto hoje no universo das possibilidades. Na minha vida, nem tudo é difícil, mas absolutamente qualquer coisa é possível. Como? Não me interessa saber. Joga uma pergunta, é preciso mudar? É possível? É possível. É muito mais leve acreditar na possibilidade do que na dificuldade. Quando papai e mamãe casaram, são pernambucanos, eles tiveram o primeiro filho, meu irmão mais velho, somos 3 lá em casa. Meu irmão mais velho nasceu em Recife, papai foi trabalhar no governo da Paraíba. Papai foi morar em João Pessoa, papai era um pernambucano mais apaixonado pela Paraíba. E eu nasci em João Pessoa. Estou muito feliz de estar na Paraíba hoje. Eu nasci em João Pessoa há 60 anos atrás, completei 60 agora em maio. Naquela época, hoje João Pessoa, eu acho o máximo, né? João Pessoa é uma das capitais mais amadas, mais desejadas do país. Mas na época que eu era criança, não. João Pessoa muito próxima de Recife, Recife é a capital do Nordeste, uma grande metrópole. João Pessoa tinha muita dificuldade de crescer. Meus primos, 6 primos que eu tinha, legítimos que eu tenho, que moram em Recife, desde aquela época, não se falava em bullying na época, mas eu acho que eu sofria bullying, porque eles diziam que eu era matutinho, que eu era do interior, era o bairro mais afastado do Recife, era João Pessoa. João Pessoa não tinha muito acesso à cultura, Recife tinha. Meus primos assistiam muitos filmes, iam para teatro, tinha uma festa famosa, Vamos Abraçar o Sol, eles conheciam os artistas da Rede Globo, e eu em João Pessoa não tinha muita oportunidade. Só que desde pequenininho eu sabia que eu queria trabalhar com arte. Eu gostava, eu via meu pai cantando, meu pai cantava muito bem, meu pai escrevia muitas poesias, e eu gostava, eu queria fazer aquilo. Mas em João Pessoa eu tinha pouca oportunidade. Meus primos gostavam de passar as férias escolares na casa da gente em João Pessoa. Era o interior do Recife, que eles diziam, era uma cidade muito pacata, mas era perto da praia, e eles chegavam lá em casa, os 6, com a bagagem cultural que eu não tinha. E eles faziam verdadeiras festinhas no terraço lá de casa, mamãe chamava as amigas, eles cantavam, dançavam, eles interpretavam, as amigas de mamãe pegavam moedas, davam para eles compravam bombom, pipoca, picolé, e eu era louco para fazer aquilo. Quando eu queria fazer aquilo, eles diziam, você não pode. Você é o matuto, você é o mais feio da família, o mais desengonçado, você é muito desafinado, você não sabe cantar, mas eu queria. Intuitivamente, eu tinha essa sabedoria de não desistir dos sonhos. Eu sabia que eu estava na metade de um caminho. Eu lembro que quando eu ia tomar banho, criança, eu cantava sozinho no banheiro, eu dizia, meu Deus, eu acho que minha voz é muito melhor do que a deles. Algum dia alguém vai prestar atenção que eu canto bem, não é possível. Eu, quando estava de noite no quarto, eu imitava o que eles faziam lá no terraço lá de casa e dizia assim, eu acho que eu sou melhor do que eles. Eu gosto disso que eu estou fazendo, eu tenho alegria quando eu estou fazendo. O resultado é que, em 1982, a família veio morar em Recife de volta. Esses meus primos disseram para mim, você agora vai conhecer o que é um sorvete. Aqui tem uma sorveteria chamada Free Sabor, em João Pessoa não tem um sorvete que preste. E a gente vai levar você para conhecer o sorvete da Free Sabor. Óbvio que eu queria conhecer tudo, eu estava chegando em Recife, atravessando a Ponte da Capunga, saindo do Derby para o bairro da Madalena. Quando eu estava chegando na sorveteria, a sorveteria Free Sabor, uma das principais, era no pé da ponte ali da Capunga. Do outro lado da rua, em cima do muro, eu vi uma faixa.
curso de iniciação teatral. Eu parei, eu não queria mais saber de sorvete, era o universo se harmonizando e dizendo, você, que é o mais feio, o mais desengonçado, o mais desafinado, o que não sabe fazer nada na família, existe curso para ser artista. Eu não queria mais saber do sorvete, não, eu só queria anotar o número, mostrei para meu pai, eu tinha 17 anos, ele ligou e eu caí nas mãos dos melhores professores de arte dramática de Pernambuco, Alexina Crespo, que já está lá em cima, e João Denis, e de 1982 até agora, eu não saí mais dos palcos. Como eu falei para vocês, fiz parte do Teatro de Amadores de Pernambuco, um dos maiores grupos de teatro do Brasil. Sou ator da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém há 15 anos. Trabalhei com a Trupe do Barulho. No teatro eu aprendi a cantar, conheci os poetas. Por quê? Porque eu aposto e eu acredito no mundo das possibilidades. Quando muitos diziam para mim que aquilo não era possível, com alguma sabedoria interna, eu dizia para mim, mas eu gosto quando eu faço isso. Isso é uma coisa que me faz bem. E eu consegui. E aí no teatro eu conheci poetas, conheçam os poetas, escutem e leiam os poetas. Os poetas falam diretamente para a nossa alma. Mário Quintana, poeta gaúcho, também está lá em cima. Eu estudando as poesias, eu encontrei essa frase dele aí, numa de suas obras. Uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. O artista, eu queria que todo mundo fosse assim, ele está muito atento a tudo que acontece na vida da gente. Quando eu leio uma frase dessa, gente, isso não é uma simples frase para mim, isso é uma bandeira de vida para mim, isso é um lema de vida, isso é uma salvação na minha vida. Mário Quintana, cara, essa frase é tua, mas de alguma maneira, eu criança já sabia disso. Não basta viver, tem que sonhar. Eu falo isso para mim sempre. Quando vem algum desafio, alguma dificuldade, Eduardo, não é só viver, é sonhar. Depois eu conheci Fernando Pessoa, talvez o maior poeta do mundo português, que ele diz, navegar é preciso, viver não é preciso. O que quer dizer isso? Se movimentar para, não desistir, continuar sonhando, caminhar, porque quem sonha tem vontade e ter vontade é ter metade. E aí, por que eu começo dizendo que eu sou artista? Porque o artista ele não tem vergonha de se emocionar na frente de uma plateia. E sempre que eu vou falar... Esse negócio está andando sozinho aqui. Sempre que eu vou falar desse rapaz aí, Álvaro Pachor do Nascimento, eu me emociono muito e não tenho o menor problema de chorar, gente. Eu conheci Álvaro quando ele tinha 18 anos de idade. Eu tinha entrado no tribunal em 1989, na década de 90 eu fui trabalhar na Secretaria de Informática do tribunal e ganhei minha primeira chefia. Eu fui o secretário de Informática do tribunal na década de 90. Um prédio afastado da sede, lá no bairro São José, onde hoje é a Central de Atendimento ao Eleitor. Eu tinha uma equipe de 80 pessoas trabalhavam comigo, só que o prédio, onde hoje é a central, o estacionamento é muito pequeno. Era muito comum, quando eu chegar, um colega ter que descer para afastar o carro para eu poder estacionar. Eu estava trabalhando, aí Suzana dizia, Eduardo, afasta teu carro para eu poder sair, que eu vou para o médico, eu vou levar minha filha. E a gente vivia trabalhando assim. O tribunal achou por bem contratar um manobrista e contratou esse rapaz aqui, Álvaro Pachor do Nascimento. Ele tinha 18 anos. Quando ele chegou lá e se apresentou a mim, eu era o chefe daquele prédio, eu fiquei muito feliz, apresentei a ele, a equipe toda, disse, gente, esse cara veio trabalhar como manobrista, o problema que a gente tem com o estacionamento está resolvido, ele foi muito bem recebido. Aí ele veio conversar comigo, e eu começo a me emocionar agora, porque o olho dele brilhava, o olho dele quase que chorava, quase que lacrimejava. Ele olhou para mim e disse assim, senhor Eduardo, eu tenho um sonho na minha vida, quando alguém chega para mim para dizer que tem um sonho, eu paro. Eu dou muito valor ao sonho dos outros, porque os sonhos dos outros fortalecem os meus sonhos. Sonhos se abraçam. Quando esse rapaz disse para mim que tinha um sonho, eu parei e fiz, que lindo, Álvaro, qual é teu sonho? Ele disse assim, o meu sonho é um dia ser servidor público federal. Mas o meu sonho maior é ser servidor dessa casa, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Aí eu disse, cara, que coisa linda, o universo já está se harmonizando, tu já está aqui dentro. Hoje você é terceirizado, manobrista, mas aqui a gente pode te ajudar. Teve concurso há pouco tempo, a gente tem apostilhas atualizadas. Eu vou te ensinar a entrar no computador ali na salinha de serviços gerais, eu vou te mostrar site de direito eleitoral, português para concurso. Ele ficou super feliz. Como ele ficou feliz, a gente foi fazendo amizade, eu fui saber quem é Álvaro Pachor do Nascimento. Disse, Eduardo, eu sou filho de pai e mãe analfabetos, tiveram 8 filhos, eu tenho 7 irmãos, eu nasci numa comunidade chamada Candinheiro, lá no bairro do Ibura, hoje a gente não chega lá, que é dominada pelo tráfico de drogas, e quando eu era criança, a vida da gente foi muito difícil. A vontade era desistir, porque a fome ela não bateu na porta da minha casa, ela invadiu.
A gente tinha muita fome, a gente passou muito, é muito difícil para mim falar isso. A gente tinha muita fome, a gente dormia num colchãozinho, num barraco que meu pai construiu, os 8 filhos, né, irmãos atravessados no colchão, papai e mamãe em outro, só que eram analfabetos, papai não tinha emprego, ele construiu uma carrocinha, a gente vê isso, é preciso mudar. Hoje eu vejo isso em Recife, aquelas pessoas puxando uma carroça de madeira, muitas vezes com crianças em cima. Por quê? Porque ele deixava a mãe com 3, 4 filhos em casa, no barraco, que não era uma casa, e levava alguns para a rua para poder facilitar a vida da esposa. E assim Álvaro foi a infância dele inteira. Só que desde pequenininho ele dizia, papai, mamãe, eu vou crescer, eu vou ser alguém na vida, eu vou tirar a gente desse barraco. E aí me perdoem os rapazes, eu acho que é um discernimento feminino, de quem gera, de quem cria, de quem entende um pouco mais da vida do que nós. A mãe de Álvaro olhava naqueles 8 filhos e dizia, esse menino tem uma luz diferenciada e eu não tenho condições de realizar os sonhos desse menino. E aí ela resolveu tirar Álvaro da família e colocar ele para adoção. E ele sofreu muito na época, porque ele achava que ele não era amado. E a mãe queria salvá-lo. E aí ele fugia da família adotada, chegava em casa e dizia, mamãe, eu fugi, eu quero ficar aqui. A mãe colocava para adoção. 3 vezes adotados, 3 vezes que ele fugia, ficou perdido na cidade. Quando ele chegou pela 3ª vez, a mãe disse, eu não tenho mais o que fazer, você vai ficar aqui. E a única maneira que eu tenho é colocar você numa escola pública que tem aqui no bairro do Ibura, para você tentar ser alguém na vida. Nessa escola, ele conheceu 2 professoras, que começaram a mudar a vida dele. Álvaro, não é o teu shortzinho rasgado que alguma família mais abastarda não usa mais, que deu para tua mãe, não é a tua sandália que tem um preguinho enfiado para que está soltando a tira, que vai dizer quem você é, quem você vai ser. São os seus sonhos, Álvaro. Continue sonhando, continue acreditando, e assim ele fez. Gente, quem tem vontade tem metade. Quem não desiste dos seus sonhos, o universo, de alguma maneira, mais uma vez eu digo, se harmoniza para mostrar caminhos. Comigo foram 17 anos até chegar em Recife. Com Álvaro foi ainda criança. Ele estava na carrocinha do pai, já estava no bairro de Boa Viagem, Zona Sul, pai muito cansado, carregando 3 crianças naquela carroça, e ele pegava papelão, plástico, ferro velho para vender. Ele estava muito cansado, no sol do meio-dia ele parou para descansar, entre aspas, sem querer, na porta da casa de uma autoridade, botou as crianças na calçada para descansar um pouco. Essa autoridade ia chegando, escoltada por policiais da PM, os policiais já desceram, dizendo, faixa, tira essa carroça daqui que o doutor vai passar. Esse homem, com muita iluminação no coração, essa autoridade abriu o vidro do carro e fez, o que é que está acontecendo? Que bom que todo mundo fosse assim, né? Elis Regina, nós viemos ao mundo para contribuir com o bem. Ele viu que era um homem com 3 crianças, conversou com o pai de Álvaro, viu que o pai de Álvaro era uma pessoa de boa índole, muito humilde, sem instrução. Aí ele disse assim, eu me emociono, gente, porque a artista trabalha com isso. Ele disse assim, vocês vão entrar na minha casa e essas crianças vão almoçar com meus filhos na mesa. Deu banho nas crianças, colocou roupa dos meninos deles, mais ou menos da mesma idade, e disse para o pai de Álvaro, se o senhor souber pintura, jardinagem, pequenos reparos, o senhor vai ficar aqui na minha casa me ajudando, e eu vou ajudando a família do senhor. E quando seus filhos forem chegando na maioridade, eu tento colocá-los no mercado de trabalho. Olha como o universo se harmoniza, gente. Quando o Álvaro fez 18 anos, esse homem, desembargador do Tribunal de Justiça, era o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco, na época, desembargador Belém de Alencar, e ele colocou Álvaro para ser o manobrista da Secretaria de Informática. Quando a gente ficou sabendo disso, aí é que a gente queria ajudar Álvaro. Aí é que eu entendia o sonho dele de ser servidor público e trabalhar no TRE. O padrinho dele era o presidente. Então a gente começou a ajudar, Álvaro foi para fazer um cursinho, a gente conseguiu bolsa de estudo. Ele passou 1 ano e meio trabalhando como manobrista, estudando nas horas vagas, saindo mais cedo para ir para o cursinho de um amigo nosso que deu uma bolsa de estudo. O tribunal abriu um novo concurso, a gente fez uma cotinha com os servidores, pagamos a inscrição, Álvaro participou do concurso e foi aprovado. Eu me emociono muito, porque hoje é servidor, como eu sou. Ele foi lotado na cidade de Birajuba, depois em Altinho, ali pertinho de Caruaru, em Pernambuco. Na cidade de Altinho, ele começou a mudar a vida das crianças daquela cidade, dizendo de onde ele veio, aonde ele estava. Ele fez crianças, uma rádio comunitária de crianças com adolescentes falando para adolescentes. Ele fez grupos de adolescentes que visitavam a Câmara de Vereadores para discutir propostas, levar proposições de melhoria para a escola, para os bairros onde eles moravam. Álvaro começou a transformar aquela realidade, começou a viajar comigo, fazendo palestras para estudantes, e ele dizia, agora eu quero mais.
Eu quero sair desse tribunal para ser um juiz federal, um delegado, eu quero ser um promotor, eu quero poder ajudar muito mais. E eu dizia, o tribunal vai perder um servidor e o Brasil vai ganhar um homem maravilhoso. É meu amigo muito raro, muito caro. Há 2 anos ele fez um concurso no Ministério Público do Trabalho, foi para o Amapá, foi morar em Macapá. Álvaro hoje tem 3 filhos, ganha mais do que eu fico muito feliz por isso. Álvaro tem 3 filhos, ele estava sofrendo muito porque estava distante dos filhos, ele já separado, morando em Macapá. Eu soube ontem, falei até para Orson, que ele conseguiu a remoção para Recife. Ou seja, quando a gente não desiste dos sonhos, o universo se harmoniza e nos mostra que é muito mais leve acreditar no universo das possibilidades do que no mundo pequeno e pesado das dificuldades. Não importa quem nós somos, aonde nós estamos, é possível. Isso aqui, que esse slide que tinha adiantado aqui um pouquinho, aconteceu em Pernambuco, 2010, 2012, uma grande enchente na Mata Sul. Diante de toda essa catástrofe aí, o nosso cartório eleitoral de Palmares foi inundado. Eu era o secretário de informática, eu fui fazer a visita no cartório, ver o prejuízo. Eu vi pessoas chorando, pessoas desesperadas, casas destruídas. No meio de toda essa catástrofe, na última praia de Pernambuco, São José da Coroa Grande, limite com Alagoas, aparece uma criança chamada Rivânia Rogéria dos Ramos Silva. Eu digo que é uma menina que sonha. Eu amo o Álvaro e eu conheço o Álvaro. Eu não conheço o Rivânia, mas eu a amo também. É muito bom poder amar quem a gente não conhece também. Essa menina morava com a avó, não tinha pai nem mãe. Está na internet, quem quiser pesquisar, pesquisa depois. A avó dela disse assim, Rivânia, minha netinha, corre! O barraco da gente vai ser inundado de novo. Pega tuas roupinhas, pega teus brinquedos, que a gente tem que fugir. Essa menina, quando foi encontrada assim, ela estava aí, morrendo de frio, não sei se dá para ver direito, toda assustada diante dessa catástrofe, mais uma vez perdendo a casinha, o barraco, que devia ser muito parecido com o que Álvaro morava. Ela estava aí morrendo de frio, a vozinha dela, dentro d'água, disse assim, Rivânia, pegou teus brinquedos, pegou tuas roupinhas. Ela, morrendo de frio, disse assim, eu me emociono muito, ela disse assim, não, vovó, o que tem aqui dentro são os meus livros. Eu estou salvando meus livros, que eu vou estudar e vou tirar a senhora de dentro desse barraco. Do lado tinha um repórter cobrindo a enchente de São José da Coroa Grande. Esse cara ouviu, fez uma matéria com a avó, com Rivânia. Essa menina apareceu na época na imprensa escrita, apareceu na televisão, imediatamente teve uma comoção popular. Ela ganhou uma casa de alvenaria para morar com a avó no local onde a água não chega, em São José da Coroa Grande. Ela ganhou uma bolsa de estudo numa escola melhor do que a que ela estudava. Nas minhas andanças, eu conheci uma professora que disse, Eduardo, ela foi minha aluna. Era uma das crianças mais compenetradas dentro da sala de aula. Por quê? É uma criança que sonha. Diante de toda dificuldade, ela está apostando no universo das possibilidades. É assim que a gente deve ser, acreditar no que é possível. Porque o que é difícil já é uma realidade. Mas o que é possível, como pode melhorar, é preciso mudar. A gente vive no mundo das perguntas, das questões, e a gente é sempre surpreendido por resultados que a gente nunca sequer podia imaginar. Quem já ouviu falar em Irmã Dulce? Acho que todo mundo conhece a Irmã Dulce. Hoje é uma santa canonizada pela Igreja Católica, a Santa Irmã Dulce dos Pobres. Eu trago essa mulher contemporânea minha, eu lembro de Irmã Dulce viva, também não tive o prazer de estar junto dela, mas eu trago a Irmã Dulce aqui como um exemplo de ser humano, de pessoa que escolheu sonhar. Quando essa mulher era adolescente, ela foi desenganada pela medicina, ela tinha uma doença respiratória que na época diziam que ela só tinha 6 meses de vida. Irmã Dulce não acreditou nisso, ela preferiu apostar no mundo das possibilidades e não da dificuldade da doença. E ela foi até os 77, quase 78 anos de idade, porque ela escolheu viver, porque ela tinha uma missão que era cuidar dos mais necessitados. E Irmã Dulce ficou com sequela. Ela tinha dificuldade de caminhar, de respirar, mas ela preferia, ela se fez freira e preferia, em vez de estar dentro do convento na cidade de Salvador, ela ia para as ruas para ver se tinha alguma pessoa com alguma dificuldade, alguma doença para ela poder ajudar. Era muito comum ver a Irmã Dulce ver uma criança tossindo, um homem com febre, uma mulher no meio da rua passando mal. Ela pegava pela mãozinha e dizia assim, venha minha irmã, eu vou levar a senhora para o hospital público. O hospital público da região já conhecia aquela freira doida que todo dia traz doente para o hospital. Quando ela ia chegando no hospital, ela dizia, ô Irmã Dulce, não traga mais doente não, que o hospital está lotado. Os leitos estão ocupados, as médicas, os médicos estão ocupados. E ela dizia assim, mas é que essa senhora precisa de um auxílio médico. Não tem.
está tudo ocupado aqui. Aí ela dizia assim, muito obrigado, eu vou levar para o convento. E levava aquela pessoa doente para o convento. Quando ela chegava no convento, a madre superiora fazia, você está louca, irmã Dulce? Isso é uma pessoa doente, leve para o hospital. Já levei, o hospital está lotado, eu tenho que cuidar, mas aqui não pode cuidar. Aí ela dizia assim, eu sei, madre, mas lá no quintal, a gente tem um galinheiro imenso, se a senhora me permitir, eu posso limpar o galinheiro, transformar numa enfermaria e cuidar dos meus doentes. Irmã Dulce, as galinhas eu vou matando, vou fazendo canja de galinha e vou alimentando os doentes. Essa foto aqui embaixo, gente, que parece uma enfermaria de um hospital, é o galinheiro do convento de Irmã Dulce, está lá a grade do galinheiro lá. Ela transformou um galinheiro num hospital. E para manter esse galinheiro, ela pedia ajuda às vereadoras, vereadores, prefeito, prefeita, governador da Bahia. Ela ia nas ruas pedir ajuda. Ela ia em resto de feira para pegar a xepa da feira para fazer comida, sopa para os doentes. Uma vez ela estava chegando fraquinha e tinha um cara acabando de fechar a banca da feira dele. Ela, com muita humildade, chegou junto dele. Mal sabia ela que o homem estava mal-humorado, não tinha vendido bem, devia estar brigado com a esposa. Ela chegou com a mãozinha esquerda dela e disse assim, o senhor tem um donativo para os meus doentes? Esse homem, com muita raiva, cuspiu na mão dela. Quando o homem cuspiu na mão dela, ela tomou um susto, é óbvio, mas na sabedoria dela, que hoje ela me ensinou, ela disse assim, obrigado, Senhor, isso é para mim. Ela limpou a mãozinha dela esquerda no hábito e com a outra mão, imediatamente, ela fez, e para os meus doentes, o senhor tem alguma coisa? Olha que coisa linda, gente. Não é um homem que cospe na minha mão que vai atrapalhar a missão da minha vida, que vai atrapalhar o grande sonho da minha vida, que é cuidar dos outros. Cuspiu na minha mão, eu tenho a oportunidade de dizer assim, incomodei, atrapalhei, o que é que eu aprendo com isso? Aonde eu posso ser melhor e não pior com isso? Limpo e com a outra mão eu digo, e para os meus doentes, o senhor tem alguma coisa? Essa mulher plantou uma semente de amor nesse homem, eu tenho certeza, porque é assim. Sartre, Jean Paul Sartre, ele dizia, não importa o que fazem comigo, o que importa é o que eu faço das coisas que fazem comigo. Isso é um instrumento de fortaleza que a gente tem, que ninguém vai tirar. Não importa o que fazem comigo, obrigado, isso é para mim, limpo e com a outra mão eu transformo e digo, e para os meus doentes, você tem o quê? Eu fui em Salvador, a última vez que eu fui, fiz questão de conhecer o Memorial Irmã Dulce. Quem não conhece, um dia for, vá lá, perto do Porto, Cidade Baixa. Tem o local onde a Irmã Dulce vivia, onde a escrivaninha onde ela escrevia as coisinhas dela, a cadeira, ela dormia numa cadeira por 30 e tantos anos, por causa de uma promessa que ela fez para a saúde da irmã. Tem onde o corpo dela está sepultado. Do lado, o maior hospital beneficente de Salvador. Eu digo que é o maior da Bahia, talvez um dos maiores do Brasil. Esse hospital atende não sei quantas mil pessoas todo dia de graça. Aonde nasceu o hospital beneficente maior de Salvador? No galinheiro do convento de Irmã Dulce. Uma mulher que foi desenganada quando tinha 16 anos, quando diziam que ela não podia levar ninguém para um hospital público, ela não desistiu, ela apostou na possibilidade, ela foi embora e deixou construído o maior hospital beneficente de Salvador. Uma coisa é ouvir Eduardo Japiaçu falar, uma coisa é ver rapidinho a Irmã Dulce dizendo isso. Ó. Pode aumentar? Vou voltar, tá? Botei 40 doentes lá dentro. Aí o prefeito mandou me chamar. Mas, irmã, o que a senhora está fazendo? Então, o mercado da prefeitura disse, mas eu não tenho para os doentes, tu me arranja lugar. Ele falou, não pode. Aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas. O prefeito mandou me chamar, disse, mas, irmã, ali é lugar de turismo. Aí eu vim e falei com as irmãs Pérez, eu disse, irmã, aqui a senhora deixa eu botar os doentes aqui no galinheiro, nós temos um galinheiro aqui do convento, ela disse, pois não. Só é melhor porque acaba esses problemas. Aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Aqui, a hora que o doente chega, nós recebemos. Não tem hora nem do dia nem da noite para receber doente. Nós procuramos incutir o espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, e ver a imagem de Deus na presença do doente que nos vai. Não tem manhã, tarde, noite e madrugada. Chegou um doente, ela dizia para os colaboradores, imagine que é Deus entrando precisando de ajuda. Olha que coisa linda. Vocês têm a oportunidade de cuidar de Deus que está dodói. E assim ela deixou construído o maior hospital beneficente. O que eu trago para vocês, às vezes eu estou falando, muitas vezes para adolescentes, e eles dizem assim, mas eu não sou nem o Irmã Dulce. Se quiser, se alguém aqui quiser construir o maior hospital beneficente de Campina Grande, constrói. Se quiser, mas eu digo sempre, pode parecer um pouco de loucura o que eu vou falar.
Construir o maior hospital beneficente aqui de Campina Grande tem o mesmo valor de se transformar, de sorrir mais, de abraçar mais, de compreender mais, de olhar nos olhos das pessoas, olhar no teu colega, na tua colega e dizer assim, você não está bem, eu posso te ouvir, eu posso te escutar, quem quiser me abraçar depois, eu adoro receber abraços. É isso, gente, quando um ser humano se transforma, todo o universo ao seu redor começa a se transformar também. Todo o universo. Elis Regina dizia isso lá em 80, a transformação começa dentro da sua casa, dentro do ser humano. Quando a gente se transforma, o mundo inteiro ao nosso redor se transforma. Eu vou dizer outra coisa, quem quiser guardar no coração o que eu estou falando, vai guardando, tá? Só é dizer assim, ó, guardo no coração. Tem uma máxima que eu digo, que muita gente diz que eu estou errado e eu não estou. Não existe mal. Não existe mal. Isso é a maior mentira da humanidade. O que existe, na verdade, é a ausência do bem. Quando a gente vibra no bem, não existe mal. Se eu vibro no bem, quando cuspirem na minha mão, eu vou dizer, o que é que eu aprendo com isso? Me desculpe que eu lhe incomodei, isso é para mim. Com a outra mão eu digo, e para os meus doentes, você tem o quê? Eu estou vibrando no bem. Não há espaço para uma coisa que dizem que se chama mal, se eu estou vibrando no bem. Vamos aprender a contribuir para o bem. Estava lá no vídeo de Elis Regina. É possível. Por mais que a gente diga, é difícil, eu me decepciono, eu fico com raiva, eu fui traído. Aí você está vibrando no mal. Aí passa a existir o mal. Se você está vibrando no bem, você diz assim, não tem problema não. É isso que você tem para me dar. Eu aprendo com isso, eu lhe peço desculpas, mas eu não vou desistir dos meus sonhos. É assim. Aí eu trago para vocês uma frase, isso aqui é bem rápido. Esses poetas e escritores maravilhosos, Guimarães Rosa dizia assim, felicidade se acha em horinhas de descuido. A gente passa a vida inteira querendo ser feliz, procurando onde está essa felicidade. Felicidade se acha em horinhas de descuido. Quem tem criança em casa, eu conheci hoje um vereador aí, eu acho que está aqui, deve estar por aqui, que tem 3 príncipes em casa. Quem tem animais em casa, como eu tenho 3 cachorras e 3 gatos, se pense, na hora que tiver com algum problema, alguma preocupação, vai brincar com teu filho, vai brincar com teu cachorrinho, vai brincar com teu gato. Nesses momentos de descuido, você percebe que você é feliz. O problema fica pequenininho e a gente faz, nossa, estou respirando mais leve. Felicidade se encontra em horinhas de descuidos. E aí eu trago essa frase, eu estava estudando para compor uma personagem, descubro na internet, a vida tem a cor que você pinta. Quem fez? Eu gosto de saber quem fez. Padre Mário Bonatti, não conhecia. Padre lá de Santa Catarina, também já está no andar de cima, já faleceu. A vida tem a cor que você pinta. Gente, essa frase pode parecer muito bobinha. Está toda coloridazinha aí, bonitinha. Para mim, não. Uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. É um valor imenso na minha vida. Essa frase aí, a vida tem a cor que você pinta, está dizendo para mim que eu sou o único responsável por colorir a aquarela da minha vida. E esse poder ninguém vai tirar de mim. Esse poder vai fazer com que eu seja o grande super-herói da minha própria vida. Na aquarela da minha vida, quem vai colocar as cores sou eu. Eu não vou admitir que ninguém, absolutamente ninguém, chegue agora dando uma pincelada na aquarela da minha vida com uma cor que naquele momento não me agrada. Não vai ser o homem que cospe na minha mão que vai colorir na minha aquarela a cor da raiva, da injustiça, da repugnância. Não. Obrigado, eu aprendo com isso, mas a minha vida quem vai colorir sou eu na aquarelazinha que está aqui dentro. Ó. E para os meus doentes você tem o quê? Não importa o que fazem comigo, o que importa é o que eu faço das coisas que fazem comigo. Nós somos capazes disso, isso é um exercício. De vez em quando a gente cai nas armadilhas, eu sou humano. Se chateia, a gente se decepciona, mas aí eu penso em Irmã Dulce, eu penso em Álvaro Pastor do Nascimento, meu grande amigo, eu penso em Rivânia Rogéria dos Ramos Silva e digo, é possível. É difícil? Não, é possível. Gente, eu vou contar uma parábolazinha aqui, só para dizer como é o ser humano. Vamos todo mundo imaginar, historinha de Trancoso. Tinha uma ilha, onde tinha um grande rei e os seus súditos, e ninguém podia sair dessa ilha, porque a ilha era rodeada por um rio assassino. Por quê? Hipopótamos assassinos, jacarés assassinos, piranhas assassinas, só ia no rio quando o rei convidava os súditos para fazer um passeio do navio real. Num desses passeios, todo mundo muito feliz, todo mundo comemorando o passeio no rio, o rei estava tão feliz, ele levantou a mão com muito ímpeto e o anel real, o anel da família real, de esmeraldas e rubis, saiu do dedo dele e caiu no rio. E todo mundo ficou desesperado. O rei perdeu o anel e o rei disse assim,
O tripulante ou a tripulante que tiver coragem de arriscar a própria vida, mergulhar e trazer o meu anel de volta, eu sou o rei absoluto dessa ilha, eu vou realizar o maior sonho dessa pessoa, não importa o desejo dessa pessoa, se ela me trouxer esse anel, o que ela me pedir, ela vai ganhar, o seu sonho vai ser realizado. Ninguém tinha coragem de pular porque podia morrer. Começou aquela agonia dentro do navio, vai você, pula você, pula você, o homem caiu no rio, todo mundo desesperado, puxa o homem do rio, ele vem todo ensanguentado, mas ele traz o anel do rei nas mãos. E o rei fica felicíssimo. Você arriscou a própria vida, o homem mais corajoso da tripulação, trouxe de volta o meu anel real, leve esse homem para a enfermaria, quando ele estiver melhor, tragam ele diante do rei. O que ele me pedir, não importa o tamanho do seu sonho, eu vou realizar. 6 dias depois, o homem estava melhor, trouxeram ele diante do rei, ele se ajoelhou humildemente e o rei disse: você foi o homem mais corajoso daquela tripulação, você não teve medo da própria morte, você mergulhou, se feriu, mas trouxe de volta o meu anel real de esmeraldas e robis, e eu quero ouvir da sua boca qual o maior sonho da sua vida, qual o seu maior desejo hoje, porque eu vou realizar. O homem levantou a cabeça humildemente, olhou para o rei e disse assim: eu quero saber quem me empurrou do barco. A gente passa a vida inteira da gente querendo saber quem empurrou a gente do barco. Quando o universo das possibilidades quer mostrar para a gente a realização, o maior desejo da gente, o maior sonho da gente, a gente está preocupado com alguém que disse que a gente não podia, a gente está preocupado porque a gente perdeu um concurso público, a gente está preocupado porque alguém brigou e cuspiu na minha mão, a gente está preocupado porque é muito engraçado, hoje eu não vou almoçar, mamãe me fez raiva e eu vou passar fome. Você está permitindo alguém colorir a sua aquarela com a fome. Hoje eu não vou trabalhar não, porque o meu diretor, Orson Lemos, fez uma coisa que eu não gostei, eu vou pegar um atestado médico e não vou para o tribunal. A gente passa o dia inteiro, a vida inteira, querendo saber quem me empurrou do barco, quando, na verdade, a vida, o universo, quer nos proporcionar o maior presente da nossa existência. Ele quer dizer assim: tudo é possível, Eduardo. Apesar dessa dificuldade, creia na possibilidade. Pergunte, que eu vou te surpreender com o resultado. E aí eu trago para vocês agora essa frase que a Elis Regina falou em 1980. Vamos parar, gente, ou pelo menos deixar de acreditar tanta confiança no que vem de fora. A transformação da tua vida, a transformação de toda a sociedade, a transformação do mundo começa no coração de um ser humano. A transformação de um galinheiro no maior hospital beneficente, que eu me emociono de novo, começou no coração de uma freira chamada Irmã Dulce, que diziam que ela não ia sobreviver na adolescência. Toda transformação começa no coração de um ser humano. E aí, eu trago para vocês: ah, Eduardo, você é um super-herói, você é uma pessoa, um anjo. Não, eu sou um ser humano, eu caio nas armadilhas, eu tenho raiva, eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu julgo. É comum, só que eu tenho consciência disso hoje, eu sei trabalhar. Eu posso dizer que não importa o que fazem comigo, o que importa é o que eu faço das coisas que fazem comigo. Quando o Orson me assusta com a IA, com deepfake, com fake news, eu digo: que bom, eu não sabia disso, agora eu sei, como é que eu vou enfrentar isso? Olha a pergunta: como? Não sei, mas eu vou ter surpreendido com a possibilidade de enfrentar. A gente cai, gente. Olha, recentemente Eduardo Japiaçu, o cara que todo mundo acha que é super leve, teve um encontro em Curitiba. Um encontro de uma semana da Justiça Eleitoral. Para quem conhece Recife, eu moro na Avenida Boa Viagem, meu prédio não tem saída na parte de trás, só tem saída na frente. E lá, a prefeitura achou de 15 em 15 dias de fechar a avenida todo domingo para corrida. Virou moda correr lá em Recife. Todo mundo vai correr. O meu voo era às 6h30 da manhã, eu tinha que sair de casa bem cedinho. Eu saio de casa com a mala grande, chamo o Uber para me deixar no aeroporto e ninguém vinha. Aí quando eu olhei na avenida, a avenida estava fechada. Aquilo me deu uma revolta tão grande, porque eu tive que pegar a mala, sair arrastando 2 quarteirões, entrar no quarteirão depois, para chegar numa rua que tem lá atrás de Setúbal, para poder pedir um Uber. E quando eu cheguei, estava o carro da CTTU, do órgão de trânsito, de lá com o guarda. Gente, eu estava com tanta raiva que eu disse assim: moço, o senhor pode vir aqui? Isso é um absurdo, eu estou aqui andando, em tempo de ser assaltado, o Recife está tão perigoso, com essa mala, porque vocês fecham a avenida para a corrida, e a gente fica... E eu ainda tenho condição, se eu fosse uma pessoa mais velha, eu não podia estar carregando, se eu fosse uma pessoa com deficiência, como é que isso se resolve? O homem ficou tão assustado comigo, olhando para mim, que aí ele pegou e disse, saiu. Eu estava com raiva, comecei a pedir o Uber, ele refletiu alguma coisa e ele voltou, gente. Ele voltou e fez assim: o senhor me permite explicar uma coisa? Eu digo: não. Ele baixou a cabeça, foi embora, aí me veio: eita, Irmã Dulce, Eduardo, o que é que você está fazendo? Eu disse: moço, eu quero. Ele fez: agora quem não quer explicar sou eu.
E eu viajei com um peso dentro de mim, mas feliz, porque eu estava com consciência de que não fiz uma coisa legal, né? Que podia ter sido diferente. É possível, gente. Eu tenho certeza que se acontecer de novo, eu vou ser diferente. Eu reclamo, é os direitos, eu vou na ouvidoria, entrei na ouvidoria, fiz a reclamação, mas eu não vou mais brigar nem rejeitar o guarda de trânsito que estava ali, talvez, com uma dificuldade de vida muito maior do que a minha, de tentar me dar uma explicação. É quando a gente tem consciência, quando a gente tem conhecimento do nosso poder, das possibilidades que a gente fica mais leve. É claro que eu sinto esse tudo aí, ó, que está aqui, ó. Eu sinto raiva, tenho ciúme, tristeza, inveja, só que hoje eu tenho consciência. Ó, tudo que eu falei até agora, talvez o que eu vou falar seja a coisa mais importante dessa manhã, da minha palestra, não é de Orson não, tá? Olha o que eu vou dizer para vocês, eu vou até tentar falar um pouquinho mais lento, gente. Isso muda uma vida de uma pessoa para o resto da sua existência. Preste atenção, todo sentimento, qualquer sentimento, tem fome voraz do próprio sentimento. Raiva tem fome de raiva porque ela quer ser mais raiva. Tristeza tem fome de tristeza porque ela quer te levar para uma depressão, você tem que estar mais triste. Alegria tem fome de alegria para ser mais alegre. Acabou-se aquela história que diziam, Eduardo, tu está rindo muito, amanhã tu vai chorar. Não, amanhã eu vou rir mais ainda, porque eu alimento a alegria com alegria. É assim que a gente pode mudar a nossa vida. E quando a gente muda a nossa vida, o nosso ser interior, o universo inteiro ao nosso redor muda também. Você começa a ver que as pessoas mais leves começam a se aproximar de você. É uma corrente do bem. E quando há bem, não há mal. É possível, gente. Eu não alimento raiva com raiva. Cuspiu na minha mão, eu não vou alimentar. Porque eu não fui educado assim, não. Papai, quando eu era criança, eu lembro até hoje. Não volte para casa apanhado, não. Meta a mão também. Está errado, né? Está errado. Passamos por uma pandemia. Elis Regina falava em 1980 em feminicídio. A gente está entrando em 2026. Feminicídio está aí batendo nas portas. Preconceito, injúrias, guerra. É preciso mudar? Fica essa pergunta no ar, tá? Está chegando ao final. Todos esses sentimentos, gente, a gente resolve, a gente melhora, é um exercício, é como ir para a academia. Eu não ganho hipertrofia, massa muscular com uma semana de academia. Meu personal, eu não gosto de academia, tá, gente? Meu personal dizia assim, eu não tenho mais personal, ele dizia, Eduardo, tem que pelo menos insistir por 6 meses para o corpo produzir o hormônio, você ter vontade e prazer. É assim com a vida também. É caindo com raiva do guarda de trânsito, e da próxima vez eu não ficar com raiva do guarda de trânsito. É recebendo uma cusparada e cuspindo também, depois dizendo, não, obrigado, isso é para mim. É um exercício, mas é possível. Com perguntas eu resolvo tudo. Eu estou com raiva, eu estou triste. Como pode melhorar? Como eu posso ser melhor estando triste do que pior? O que eu aprendo com isso? Aonde eu sou maior sentindo isso? É verdade que isso me pertence? É verdade que essa raiva me pertence? Não, eu não nasci com ela, então eu devolvo ela com a consciência anexada lá para o remetente, não é minha. Perguntem. O mundo das perguntas ele é expansivo. E aí, eu vou chegar na famosa gratidão. Muita gente diz assim, Eduardo, não leva esse slide não, porque quando ninguém aguenta mais falar em gratidão. Tu vai falar em gratiluz, a gente está, né, cheio de ouvir falar em gratidão. Eu falo, gente, gratidão salva, gratidão é possibilidade, gratidão é leveza. Gratidão não é educação, não. Alguém que me faz um favor, muito obrigado, isso é educação. Gratidão é muito mais sublime. Gratidão é aprender e acolher em mim o que irmã Dulce fez. É saber do que Álvaro passou, do que Rivânia passou. Gratidão é ter um amigo como o Orson que me ensina tanto. Isso é gratidão, é estar vivo. Na pandemia, lá nos Estados Unidos, na Flórida, plena pandemia, um senhorzinho de 90 anos estava caminhando na orla, passou mal, desmaiou. Leva esse homem para o hospital, porque ele deve estar com Covid. Ele passou 24 horas no oxigênio, o resultado saiu negativo para Covid. Tira esse homem do hospital, que ele aqui pode pegar Covid, pode morrer. Na hora que ele foi pagar a conta em dólar lá nos Estados Unidos, ele começou a chorar. E o setor financeiro do hospital disse assim, o senhor precisa de ajuda, o senhor tem dificuldade para pagar? E ele disse assim, não, eu sou muito abastardo, eu sou milionário. Mas eu nunca imaginei com 90 anos que oxigênio era tão caro. Eu respiro de graça todo dia. São essas coisas que a gente vai passando pela vida e não dá valor, não percebe. A gente valoriza a dificuldade e não valoriza a possibilidade de respirar de graça. É como se eu dissesse assim, Orson é milionário, tá, gente? Milionário, mas não é
só de dinheiro não, graças a Deus ele vive bem. Vocês olham para esse homem aqui e não imaginam que ele está cheio de dor. Está cheio de dor aí, mas está aqui sorrindo e falando para vocês. Se eu dissesse assim, Orson, vou usar Orson agora como exemplo. Orson, eu tenho lá fora uma maletinha com 30 milhões de reais para eu te dar amanhã. O que é que você vai fazer a partir da manhã com 30 milhões de reais? Qualquer coisa. Vai fugir do Brasil, olha que lindo, né? E se eu dissesse assim, Orson... viajar. Se eu disser, e ele gosta mesmo, e se aventurar também. Se eu dissesse assim, Orson, eu estou com uma maletinha com 30 milhões de reais para te dar amanhã, mas amanhã você não acorda, você morre, você prefere acordar ou receber os 30 milhões? Deixa eu acordar, né? Quer dizer que acordar vale mais do que 30. Agora é para acordar e ir atrás dos 30 milhões, não desistam dos 30 milhões, não. Mas acordar é um ato milionário. Quando eu acordo, eu já sou milionário, eu estou diante de um universo de possibilidades. A gente pensa nisso todo dia, eu penso nisso, não. O trânsito de Recife foi considerado agora o pior trânsito de capital do país. Às vezes eu acordo, meu Deus, perdi a hora, vou me embora, vou reclamando do trânsito e esqueço de ser grato. De ser grato até de estar no engarrafamento, porque eu acordei. Porque eu estou diante de um universo de possibilidades. Então, acreditem nisso. Eu vou dar... Tem 2 exercícios. Quando eu estou fazendo o curso com o Orson, que é um pouco mais longo, a gente faz várias dinâmicas. Mas um exercíciozinho que eu costumo dizer é... Acho que muitas pessoas aqui gostam de café, não gostam de tomar o cafezinho? Que tal fazer um exercício? Todo dia, eu tomo 8 xícaras de café por dia. Podem continuar tomando, mas escolhe uma para dizer assim, essa xícara vai ser o cafezinho da gratidão. Para pensar como você é gigante, como você é especial, como você é uma centelha da divindade. Aquela xícara de café para chegar nas tuas mãos, não é na minha não, na tua mão. Teve alguém que escolheu, trabalhou no laboratório para uma semente, teve um trabalhador que estava preparando o solo, cavou, enterrou, plantou, alguém que cuidou daquele pé de café, que esperou ele crescer, alguém que colheu semente, escolheu as melhores sementes para estar fazendo aquele café para você, queimou a semente, pisou, torrou, teve um caminhoneiro que transportou não sei de onde, numa estrada, deixando sua família em casa, teve alguém de marketing que estudou o nome daquele café, desenhou a embalagem, teve alguém que chegou bem de madrugada no supermercado para colocar numa prateleira. Teve alguém que estava no caixa, cheio de dificuldade de vida, registrando aquilo ali para levar para a tua casa para você fazer uma xícara de cafezinho. Escolhe um cafezinho do dia e diz assim, como eu sou grato por tomar esse cafezinho. Que elo, que corrente que não tem para esse café chegar até mim. Quando forem tomar banho, eu espero que todo mundo tome banho todo dia aqui, já soube que não é bom tomar todo dia, mas eu tomo. Escolhe um banho para dizer o banho da gratidão. Como eu sou divino por ter essa água só para mim nesse momento. Alguém cavou rua, passou noite, tem com pé, tratamento de água, para mim é o meu banho da gratidão. Aí a gente começa a ficar mais leve, gente. Olha o que aconteceu em 99, programa da Xuxa. Recebeu um Android do futuro. Aumenta aí. Vou voltar para aumentar o som. Gente, Elis Regina foi em 1980. Passou uma década, 99, 2 décadas, olha o que aconteceu no programa da Xuxa, ela recebe um Android do futuro para dizer o quê? Como será o mundo em 2023? Olha o que ela escuta. Pode aumentar. Sejam bem-vindos ao futuro, mas era 2023. A gente está entrando em 2026. Eu falei, ainda tem feminicídio, preconceitos. É o país que mais mata LGBTQIAPN+. A gente destrói a natureza. A gente continua fazendo besteira. É preciso mudar? Isso me comove muito, gente. Isso era a previsão para 2023. Eu estou vivo em 2025, caminhando para 2026. É preciso mudar? E aí eu deixo uma frase para vocês, que é uma frase que eu acredito muito. Eu creio no mundo melhor. Por mais que digam que não, por mais que digam que está piorando, para mim está melhorando, eu creio. Mas não basta crer. A gente tem que se movimentar para. Quando eu digo crer, está legal. Pode continuar crendo, faz bem. Mas é preciso mais. Talvez seja preciso construir o maior hospital beneficente aqui de Campina Grande. Talvez não. Talvez seja eu sorrir mais.
eu ressignificar meus sentimentos, eu abraçar mais, eu ouvir mais, eu acreditar que não existe mal e sim ausência do bem. E isso é uma mudança incrível, gente. É uma mudança incrível e precisa de pouca coisa. Essa frase aí, se eu tirar 2 letrinhas, eu deixo a frase que eu queria deixar para vocês aqui, ó. Eu posso tirar a letra E e eu posso tirar a letra N. Só 2 letrinhas faz uma diferença incrível na frase. Eu não creio um mundo melhor, eu crio um mundo melhor. Eu faço um mundo melhor. Eu estou me movimentando para o mundo ser melhor. Quando eu mudo, eu transformo todo o universo ao meu redor. É isso que eu deixo para vocês dizer agora. A pergunta que começou é preciso mudar? Deve ter ficado 1000 coisas na cabecinha nos corações de vocês. E aí eu pergunto, depois de eu ver Elis Regina, Álvaro Pastor, Rivânia, a minha história de vida, tudo que Orson falou, é possível mudar? Não respondam. Carreguem isso no coração. Joguem isso para o universo. É possível mudar? E aí eu mostro um vídeo para vocês. Isso não é IA, tá? Isso é antes da IA. Essa senhorinha, pode aumentar um pouquinho, essa senhorinha estava vendo um casal de dançarinos. E aí ele pergunta, tem algum voluntário? E ela vai se voluntariar para dançar. E óbvio que quem está no mundo da dificuldade, todo mundo vai dizer, essa senhorinha é louca. É muito difícil uma mulher na cidade dançar. E ele diz, eu danço devagar com a senhora. Olha a cara de ironia de quem está assistindo. Eu vou ver uma comédia, essa mulher vai dançar, ela vai cair. As pessoas da idade dela, vocês vão ver as caras das pessoas assustadas assim. Que mulher louca, eu não passo um papel ridículo desse. Ela começa bem devagarzinho, todo mundo acreditando na dificuldade ou no mico que ela vai pagar. Oi, quase cai, olha a cara do jovem lá assustado. As pessoas rindo. Olha o senhorzinho dizendo, o que é que essa mulher foi inventar de fazer? De repente joga aí o casaco, joga o chapéu para cima e ela entra no mundo das possibilidades. Vejam as reações nas faces das pessoas, como começam a mudar. É possível. Olha, boca aberta, aquela senhorinha já sorrindo. O cara se benzendo ali, ó. Olha a outra dizendo, é possível, gente. E ela vai acabar dizendo assim, ó, somos todos jovens, ó. E nós viemos aqui para tentar colocar no coração de vocês que vocês escolham o universo das possibilidades cada vez mais. Vão estreitando essa crença na dificuldade que a gente aprendeu desde pequenininho, vão plantando em vocês e os jovens que estão surgindo, nas crianças, que o verdadeiro mundo da leveza é o mundo onde tudo é possível, é o universo das possibilidades. Toda transformação começa no ser humano, começa em você. Faça o seu mundo melhor, que você faz o meu mundo melhor também. Eu acabo com a poesia também do Mário Quintana, que eu amo tanto. Olha que coisa linda, tempo. Olha o poeta. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, se passaram 50 anos e agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Eu seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que você terá será a deste tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Muito obrigado. Escolham esse mundo das possibilidades. Aquele jovem que não sabia dançar, que não sabia cantar, aprendeu que é possível, e eu queria que vocês me ajudassem dizendo assim, ó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Um eterno aprendiz. Eu sei. E será, mas isso não impede. Eu repita, é bonita e é bonita. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora, você deixou o Ana aqui numa